Topografia e desenho, razões trigonométricas, teorema de Pitágoras. Esses dois assuntos é o que a gente mais utiliza inicialmente quando a gente vai começar a fazer topografia, porque é questão de figuras. Porque quando a gente vai calcular a área e perímetro de algumas figuras, por exemplo, quadrado, retângulo, são formas mais fáceis, mas quando a gente começa a envolver triângulo, fica mais difícil. Então, para a gente procurar e achar os dados como a base e a altura de um triângulo, para você começar a calcular a área e o perímetro, você pode, se você não tiver todos os dados e estiver envolvendo ângulos, você pode usar duas formas, que é as razões trigonométricas. Quando você utiliza a razão trigonométrica, é quando você possui uma medida de uma aresta e um ângulo. Quando você tem já duas medidas de um triângulo retângulo, você já pode utilizar o teorema de Pitágoras, que é muito mais simples, né? Que é a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos. A ordem dos catetos aqui não importa nada. Se a gente utilizar um exemplo aqui, ó, como esse aqui, ó, como é essas duas formas a gente utiliza apenas num triângulo retângulo. Qual que é um triângulo retângulo? Esse que forma um cotovelinho aqui. Normalmente em todos os exercícios vão estar representados por esse símbolo aqui, em uma das suas vértices. Esse é um ângulo reto que corresponde a 90 graus. Outro passo importante. Os ângulos internos de um triângulo somados são iguais a 180 graus. Isso é bem importante para vocês também. Para a gente edificar os catetos da hipotenusa, então, a hipotenusa é a maior distância do triângulo retângulo e a aresta que está ao contrário ao ângulo 90 graus. Então, o ângulo 90 graus está aqui, ao contrário, então aqui seria a hipotenusa. E aqui seriam os catetos. Como não tem nenhum ângulo pré-determinado, os dois são catetos. Seno, cosseno e tangente, né? A gente tem aqui, ó, o H representa a hipotenusa, o CO cateto oposto, o CA cateto adjacente. Seno do ângulo igual ao cateto oposto pela hipotenusa, cosseno do ângulo, cateto adjacente pela hipotenusa, tangente do ângulo, cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas isso a gente vai ver nos exercícios que fica mais fácil compreender. Vocês já trabalharam um pouco, então já fica mais fácil. No documento que eu enviei para vocês ali, nas classes, a questão número 1, no triângulo, num retângulo da figura abaixo, determina as medidas de x e y. Temos a questão A aqui, ó. Então, nós temos as medidas x, y e 9. O x nada mais é, como ele está ao contrário, o ângulo que está determinado aqui na equação, que a gente vai utilizar esse ângulo para trabalhar, fazer o cálculo com seno, cosseno e tangente, como ele está oposto ao ângulo, é o CO. Como o y ele está junto com o ângulo e junto com o ângulo 90 graus, cateto adjacente. E o 9 é a hipotenusa, que está ao contrário ao ângulo 90 graus. Para a gente calcular o x, a gente vai fazer da seguinte maneira. Você representa um triângulo separadamente para ficar mais fácil de visualizar e mais fácil de você entender, caso você tenha dúvida inicialmente agora. O x, como está ao contrário, a gente já viu ali, CO. O 9, hipotenusa. Agora a gente lembra essas fórmulas iniciais que a gente trabalhou aqui, ó. Qual dessas fórmulas aqui que a gente tem cateto oposto pela hipotenusa? A fórmula do seno. Então a gente vai utilizar o que? Seno. Então a gente vem aqui, ó. Seno de um ângulo igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de qual ângulo? 65. Igual ao cateto oposto. Temos o valor do cateto oposto, que é o x? Não. Temos o valor da hipotenusa? Temos. É 9. Substituímos. Fazendo isso, a gente vai lá, temos algumas tabelas trigonométricas, ou temos também uma calculadora. Nesse caso, você vai lá então na calculadora ou na tabela e olha quanto que vale o seno de 65. 0,9. Existem questões, pessoal, que a gente utiliza até 3 números após a vírgula para ficar o número mais correto. Mas eu prefiro trabalhar assim e lá no final fazer um arredondamento, se possível. Certo? É igual ao CO, continua, dividido por 9. Aqui é simplesmente a regrinha de 3. Como ele está dividindo, passa multiplicando. CO igual a 0,9 vezes 9. CO é igual a 8,15. O CO é a mesma coisa que x que a gente está procurando, a gente só substituindo 8,15. Como unidade de medida que a gente trabalhou aqui era metros. Metros.
respondemos a questão. Na do y, mesma coisa. Realizemos um desenho separadamente, 9y. O y o que é? Como o ângulo estava aqui, ó, e esse ângulo vale 65, ele está o quê? CA. O 9 continua hipotenusa. E a gente pega lá naquela formulinha inicialmente, qual que a gente tem? Cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno. Então a gente vai aqui, ó. Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Cosseno de qual ângulo? 65 é igual. Cateto adjacente, a gente sabe o valor? Não, não sabe. Então, deixa CA. Se você quiser substituir já por Y, tudo bem. Valor de hipotenusa, 9. Cosseno de 65, né, pessoal? É 0,42. Ou 0,422. Como a gente já utilizando apenas dois números para a vírgula, eu vou utilizar só os dois. Cateto adjacente a gente não sabe, continua sendo. E o valor aqui em 9. Aqui de 3, quem está dividindo passa multiplicando. CA é igual a 0,42 vezes 9. CA é igual a 3,78. Certo? Unidade de medida metros. Acabamos de calcular aqui. Então, o x e o y já foi calculado. Vamos fazer mais umas aqui, pessoal, para vocês pegarem o ritmo. Para acabar as dúvidas, aqui tem uma alternativa B, também estava no exercício. A gente tem o que? O dado x e 30. O x, como o x está o oposto ao ângulo que pré-determinado, o x nada mais é que CO. E o 30, como ele está junto com o ângulo 90 graus, é CA. E a gente pega lá aquelas fórmulas da razão, qual que a gente tem? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente. E vamos aqui. Tangente do ângulo igual a CA. Opa, CO, desculpa, por CA. Tangente de qual ângulo? 30. Igual a CO. A gente tem o valor de CO? Não. Temos o valor do cateto adjacente? Temos. 30. Tangente de 30, pessoal, é 0,57. Igual ao cateto oposto, a gente não possui. E o cateto adjacente, que é 30. CO é, então, 0,57 vezes 30. Realizando a multiplicação, então já temos CO é igual a 17,1. Unidade de medida, centímetros. Realizado o cálculo. Alternativa B, resolvida. Aqui, pessoal, eu realizei a alternativa C para vocês tentar fazer, tá? Aqui do mesmo jeito, calcular o x e o y. A gente tem aqui triângulo retângulo. O x o que é? Como está oposto ao ângulo 90 graus, o x é a hipotenusa. O y, oposto ao ângulo, CO. E o 10 nada mais é que então o CA. Eu vou montar inicialmente para vocês e vocês terminam depois postam as respostas, tá? Ou seja, então o x, como a gente já calculou aqui, né? A hipotenusa. O 10 é o CA. Qual fórmula que a gente tem o cateto adjacente pela hipotenusa? A do cosseno, né, pessoal? Cosseno do ângulo igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de qual ângulo, pessoal? Cosseno de 45 igual cateto adjacente. A gente tem o valor? Temos. 10. Dividido pela hipotenusa. Agora é só fazer o cálculo. Um ponto aí. O valor do y, mesma coisa. O y é o CO. E o 10 é o cateto adjacente. Cosseno, cateto oposto por cateto adjacente, tangente. Tangente do ângulo igual CO dividido por CA. Tangente de 45 igual ao valor do CO, a gente não sabe, está procurando. E o valor do CA a gente sabe que é 10. Substitui aqui os valores, faz a multiplicação, tranquilo. Ou a divisão, se encontra o resultado. Logo após a gente tem a questão 2 que está anunciado. Né? Calcule a área e um perímetro de uma casa que possui diagonal interna da figura A, que é esta aqui, né? De 16,64 metros. Essa diagonal que eu digo, pessoal, é essa que está em vermelho aqui representada. E depois é uma diagonal B,
na outra figura aqui de 5 metros. Para realizar o cálculo das propriedades, utiliza razões trigonométricas. Aqui é o seguinte, pessoal. Para a gente calcular a área e o perímetro, como vocês estão vendo aqui, essas duas figuras são dois retângulos. Então, você tem que separa essas figuras. Figura A, figura B. Faço como fosse aqui. Aqui a gente tem a figura A, um exemplo. Né? Como se fosse a figura A aqui. Temos a diagonal, certo? 16,64. Imagine essa figura como triângulos, tá? Esse é o segredo de você responder aqui, ó. Porque todos aqui, ó, esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus, certo? Então, se você imaginar aqui, ó, essa distância aqui é 16,64. E o ângulo formado aqui em cima, como o ângulo interno todo ele é de 180, se aqui o ângulo de 90 graus, e aqui a gente repartiu no meio, aqui era 90, metade 90 é 45, então aqui sobe um ângulo de 45 graus. Aqui você só acha o seno e o cosseno ou a tangente das figuras que você vai trabalhar para você achar as distâncias, depois calcular. O perímetro nada mais é que a soma de todas as laterais aqui, você faz todo um percurso externo da figura. Seria essas questões.